Tecnologia é uma das coisas mais legais da vida, e por mais que eu adore serviços como o Google Drive, sempre existe espaço para alternativa, especialmente as que coloquem você no controle. No vídeo de hoje eu vou te mostrar da forma mais rápida e eficiente que eu puder como fazer um deploy de um servidor Nextcloud para valer. O legal é que por conta da nossa parceria com a Linode você recebe $100 de crédito para criar o seu próprio lab pessoal. Então se você acessar agora mesmo linode.com/geolinux e criar sua conta, você vai poder fazer todo o processo comigo nesse vídeo. Massa, né? Há umas 2 semanas, mais ou menos, um pouco mais até, eu publiquei esse vídeo aqui no canal. Windows, Slack e outros 15 softwares que você não precisaria pagar, mas paga mesmo assim. Nele eu dei uma boa ênfase no que o Nextcloud pode fazer, porque ele pode servir para armazenar arquivos como se fosse um Dropbox ou como se fosse um Google Drive, mas ele também tem várias outras ferramentas, tem calendário, tem sincronização com desktop, né, para você fazer esse tipo de jogo. Você pode integrar com o OnlyOffice e nele você tem um Office na nuvem, dá para habilitar um chat por texto e vídeo, né, enfim, é uma ferramenta bem completa para substituir a maior parte das ferramentas que você usa, com a diferença, mais uma vez, de que você está no controle total, além de ser um produto que você pode oferecer para clientes que você tenha. Eu já falei diversas vezes sobre o Nextcloud aqui no canal, inclusive eu já mostrei como instalar ele num Ubuntu Server caso você queira manter a sua própria infraestrutura, você quer ter o seu servidor físico dentro da sua casa ou dentro da sua empresa. Isso é possível também. Mas o problema desse método é que ele, para a maior parte das pessoas, os réis mortais, se torna pouco prático. Você precisa ter o seu próprio hardware, precisa lidar com as possibilidades de falhas de disco e manutenção do servidor, precisa fazer upgrade de armazenamento físico caso fique sem espaço, pagar conta de luz, precisa fazer uma série de configurações extras para deixar esse serviço disponível de fora da sua rede local. Claro que fazer coisas localmente tem as suas vantagens também, mas acho que você já conseguiu entender que tudo tem prós e contras. Mas hoje vamos fazer aqui de uma forma um pouco mais plausível, né? Diferente do self-hosted, não é completamente grátis, obviamente, mas é muito mais prático e não é tão caro assim, inclusive. E ainda dá um belo nível assim de privacidade, funcionando como um belo meio termo entre as duas coisas. Vamos aprender a fazer o deploy do seu Nextcloud, vamos aprender a acessar o seu Nextcloud, inclusive usando um domínio próprio se você quiser, e vamos também ver alguns dos apps interessantes que você pode instalar aí no seu Nextcloud. Então, prepara o seu café e vem comigo. O primeiro passo é acessar linode.com/geolinux para você aproveitar os $100 de crédito e fazer toda essa experiência aqui junto comigo. Basta se logar da forma que você preferir, beleza? Depois que você criar a sua conta, a gente vai entrar aqui no painel de controle da Linode. Esse aqui é o painel de controle e a primeira dica pro é você vir aqui no seu usuário, My Settings e habilitar o Dark Mode. Agora está bem melhor de trabalhar. Podemos voltar aqui para Linodes e nós vamos criar um novo Linode nesse botãozinho aqui, que é um novo servidor. Vamos até Marketplace, onde a gente pode fazer deploy de vários servidores diferentes com os serviços já pré-instalados, pré-configurados, que facilita muito a nossa vida. Veja que o segundo aqui é justamente o Nextcloud. Clicamos nele e aí se você descer um pouquinho aqui tem algumas configurações que você precisa fazer. Na verdade é definir nomes de usuários e senhas para banco de dados, para o próprio Nextcloud e assim por diante. Então aqui a gente precisa simplesmente preencher com algumas informações. Você pode ser criativo aí com as suas senhas e utilizar algum gestor de senhas como o Bitwarden aqui, por exemplo, se quiser. A maior parte dessas coisas você não precisa preencher agora. Para servidores de Nextcloud a gente só tem o Debian 10 nesse caso, então infelizmente não tem muito o que escolher, mas a gente pode escolher a nossa região. Eu não tenho necessariamente uma preferência, mas se você tiver, a gente pode colocar, por exemplo, Newark, New Jersey aqui como opção. E aqui embaixo nós vamos selecionar o plano. Dependendo do plano que você selecionar, repara aqui, ó, dedicado 4 GB dá equivalente a $30 por mês. Esses $100 que você recebe para poder testar os serviços, eles duram por 60 dias. Então $30 não dá para você gastar tudo, mas dá para você fazer mais de um servidor e fazer testes se quiser. No caso, a gente não precisa realmente de tudo isso. Vai de você entender para que você vai utilizar o teu Nextcloud, quantos usuários vão estar conectados, esse tipo de coisa. Para o meu caso, basta eu vir aqui no Shared CPU, que eles geralmente são bem mais baratos, olha só. A gente pode pegar um Nanode que vai ter 1 GB de RAM, e ele vai custar aqui o equivalente a $5 por mês apenas. Mas para o nosso projeto, um Nanode dá e sobra, beleza? Ele ia funcionar muito bem e tem 25 GB de armazenamento. Depois vocês vão entender como a gente pode estender esse armazenamento aqui não pagando tanto assim.
Mas uma opção seria você pagar $30 e ter 80 GB. Eu vou mostrar para você como a gente pode ter perto de 100 GB gastando mais ou menos uns $10 por aí. Selecionamos esse Nanode aqui como plano, então assim permite que você crie vários servidores diferentes para testar. Depois disso é só clicar aqui em Create Linode. Opa, eu esqueci aqui de colocar a senha de root, uma das senhas. Vou adicionar essa senha agora. Prontinho. Aqui tem um monte de informações, tá? Tem o IP da máquina, tem o IPv6 da máquina, tem um acesso SSH e tal. Não tem problema nenhum de eu mostrar essas coisas para vocês antes que alguém se preocupe, porque eu vou destruir esse projeto assim que eu terminar. Mas nunca mostre esses dados aqui para outras pessoas quando você estiver fazendo o seu próprio. Aqui a gente consegue ver o status da máquina. Agora ele está rodando, antes estava sendo provisionado, depois bootado e agora rodando. Para acessar um terminal dessa máquina, a gente pode clicar aqui em Launch List Console. E nós vamos poder ver por aqui, na verdade, a finalização do processo de instalação do nosso Nextcloud. A gente precisa esperar isso aqui terminar de acontecer. Não necessariamente você precisa abrir esse terminal para ter essa noção, mas saiba que você precisa esperar um pouquinho para o serviço estar rodando. Dito isso, toma mais um gole aí no seu café, já que não tem nada para fazer, é só esperar finalizar. Apareceu aqui, ó, Installation Complete, isso quer dizer que a gente está pronto para começar a utilizar essa máquina. Não realmente a gente precisa se logar aqui, então eu posso fechar esse terminal. Nós vamos precisar do IP, que está aqui exatamente, esse botãozinho você pode copiar o IP. Eu vou abrir uma nova aba e colar esse IP. A gente deve bater numa página do Apache, olha só, exatamente. Isso significa que o nosso servidor está funcionando. E para começar a trabalhar com o Nextcloud, basta colocar aqui um /Nextcloud do ladinho do nosso IP. Como você pode ver, já carregou aqui a nossa interface de login. E nesse caso a gente precisa colocar o nome de usuário ou e-mail que a gente colocou na hora de criar o servidor. O nome de usuário do meu Nextcloud é GeoLinux. E a senha, bom, a senha é segredo, né? Mas eu vou digitar aqui e pressionar Enter. Olha só que bacana. Se você nunca trabalhou com o Nextcloud, vale a pena dar uma olhada aqui nessa apresentaçãozinha e tal. Tem muitas opções bacanas, mas a gente vai direto para as configurações. Essa aqui é a sua página principal, onde ele vai te mostrar alguns arquivos sugeridos, também ele pode te dar previsão do tempo, entre outras coisas. E aqui ao lado, esse aqui é o painel, né? Aqui ao lado a gente tem arquivos e aí você consegue ver uma espécie de interface para o seu, entre aspas, Google Drive, como se fosse. Ele é um gestor de arquivos desse tipo. Tem vários arquivos de exemplo aqui para você experienciar se quiser. Algumas imagens, por exemplo, que ele é capaz de pré-visualizar. PDFs com o manual do Nextcloud, caso você queira ler. Tem bastante informação interessante para você ter uma noção de como tudo funciona. E eu não sei se você já se deu conta, mas teoricamente já está tudo pronto. É só você utilizar aqui conforme você desejar, né? Você não precisa necessariamente de um domínio, basta salvar simplesmente esse endereço, o IP/Nextcloud aí no seu browser, clicar nele e você vai estar dentro do seu Nextcloud. Simples assim. Mas sim, você tem algumas opções legais para dar uma olhada. Você pode vir aqui em cima no seu menu de usuário, clicar em usuários e aqui você pode criar mais usuários para utilizar o Nextcloud junto com você. Se você quiser compartilhar o armazenamento, por exemplo, e também alterar as configurações dizendo que permissões cada um desses usuários terá. Repara que a gente tem aqui uma amostra de cota, então você pode definir quantos megabytes, quantos gigabytes cada usuário vai ter permissão de fazer upload para cá. Como esse aqui é o único usuário, ele é o administrador, ele tem espaço ilimitado, teoricamente, já que ele pode usar todo o disco do servidor se ele quiser. Na verdade, não todos os 25 GB que a gente selecionou, porque parte daquele armazenamento está sendo utilizado justamente pelo próprio sistema operacional. Mas ainda assim, aqui você tem uma noção disso. Vamos novamente aqui no ícone do nosso usuário, mas dessa vez em aplicativos. E aqui é que as coisas começam a ficar interessantes. Veja que o Nextcloud já tem muitas coisas pré-instaladas por padrão. Algumas, se você não for utilizar, você pode querer de repente desativar. Repara que aqui a gente tem o botão de desativar, tem o botão de ativar, algumas também. Mas existem algumas outras que você pode querer conhecer. Por exemplo, aqui a gente tem escritório e texto. Ele tem uma espécie de loja de aplicativos que você pode instalar para trabalhar com o que você preferir. Olha só, tem até o Colabora Online, tem um calendário. Vamos ativar o calendário? Olha que legal. Clica aqui em baixar e ativar. Ele diz aqui que é um aplicativo da comunidade, não testado e tal, mas a gente pode ativar ele mesmo assim. E aí você vai ver que aqui em cima, nessa barrinha, nós vamos ter agora um ícone de calendário. Se eu clicar nele, eu vou ter aqui todo um calendário onde eu posso planejar as minhas atividades. Olha que legal.
Então eu posso definir todo um evento e tal, e você pode ter o seu próprio calendário particular, substituindo aí talvez o Google Calendar. Você já consegue substituir o Google Drive desse jeito, e aqui no canal até eu já fiz um vídeo mostrando como você instala o OnlyOffice para trabalhar com documentos na nuvem dentro do próprio Nextcloud, é bem bacana. Mas vamos considerar uma coisa, digamos que você não queira digitar esse número toda vez que for querer acessar o seu Nextcloud. Como é que a gente faz para configurar um domínio? A verdade é que para fazer isso vai depender um pouco de qual gestor de DNS você utiliza. No caso aqui eu estou utilizando o Cloudflare, é um muito bom, eu recomendo, muitas pessoas realmente utilizam, mas se você utilizar algum outro, provavelmente vai ser semelhante. No caso a gente precisa vir aqui até DNS, e eu vou vir aqui e adicionar um novo registro. Nesse caso vai ser um registro do tipo A com a URL que eu quero utilizar para acessar o meu Nextcloud. Por exemplo, Nextcloud, e nesse caso você pode reparar que vai ser nextcloud.geolinux.com.br para bater lá naquele servidor que a gente acabou de criar. E o endereço de IP precisa ser o IP do nosso servidor, então eu vou selecionar aqui o nosso IP. Depois de colocado o IP do servidor, basta salvar. A propagação desse DNS pela Cloudflare pode demorar um pouco, então pode ser que a gente não consiga acessar ainda. A gente pode até testar e vamos ver se já está encontrando o domínio. Realmente, ó, já encontrou, e se eu colocar aqui um /Nextcloud, eu vou conseguir entrar. Beleza, repare que eu estou precisando colocar o /Nextcloud aqui. Tem formas de você contornar isso mudando as configurações do Apache, mas como seria uma aula extremamente grande, eu não vou mostrar exatamente como você faz isso. Eu acredito que com um pouquinho de pesquisa você descobre. Mas repara aqui que o problema, na verdade, a gente está acessando através de um domínio inseguro. Ele está dizendo para a gente modificar algumas configurações aqui, ó, alterando os parâmetros de Trusted Domains. Como eu disse antes, você pode utilizar simplesmente pelo IP, se quiser, não tem nenhuma perda especial nisso, a não ser que ou você vai ter que decorar um número ou simplesmente vai ter que deixar ele favoritado. Mas para usar um domínio assim, a gente precisa realmente cair para o terminal Linux, aqui nesse caso, vamos lançar ele aqui. No caso aqui a gente simplesmente precisa fazer login. Se não estiver aparecendo essa tela exatamente desse jeito, digita qualquer coisa e dá uns enter aí que ele vai dar um erro e vai cair nessa tela aqui sem problema. Primeiro a gente precisa logar, nesse caso eu vou utilizar minha conta root, e aí a senha que eu criei lá na hora que eu criei o servidor, beleza? E a gente pode limpar aqui com um clear. Obviamente, se você preferir, dá para fazer um acesso SSH desse jeito aqui utilizando o terminal da sua distro. Faça como você achar melhor. O que a gente precisa fazer agora é editar um arquivo que está lá dentro da pasta /var. Então vamos navegar até lá primeiro para você ver o que tem lá dentro. A gente vai para dentro de /var. Depois, se a gente der um ls aqui, dá para ver que tem uma que se chama www, é exatamente aqui que a gente quer ir. Perfeito, estamos dentro dela também. Dando um ls aqui, a gente consegue ver que existem duas pastas, um HTML e outro que se chama Nextcloud. Adivinha onde é que a gente vai entrar? Dentro de Nextcloud. Dando um ls aqui, a gente consegue ver que existem vários arquivos importantes. O que a gente precisa editar está dentro dessa pasta aqui que se chama config. Então vamos aqui para dentro de config. Dando um ls aqui novamente, nós temos o config.php e é exatamente esse o cara que a gente precisa. Obviamente que eu fui entrando nessas pastas dando cd, ils, cd e ls, mas você pode entrar diretamente na pasta que você quiser se você souber o caminho completo, ou mesmo já entrar editando utilizando o vim, que é o que a gente vai utilizar nesse caso. Então vim config.php. Usando as setinhas aí do seu teclado, nós vamos descer até aqui nessa região onde a gente tem Trusted Domains, tá vendo que tem Trusted Domains aqui? Os Trusted Domains estão dentro desse array aqui, como você pode ver. Tem um aqui que é o localhost e depois tem o próprio IP do servidor, certo? O que nós vamos fazer é chegar até aqui o final dessa sessão, pressionar a tecla Insert para a gente começar a poder editar o nosso texto. Dá um Enter, dá alguns espaços aqui para deixar as coisas indentadas, coloca o número 2, porque é o próximo número da lista, e a gente vai basicamente repetir a formatação que nós temos ali, colocando uma aspa simples. Agora a gente vai colocar o domínio que nós queremos validar, no caso nextcloud.geolinux.com.br, fecha aspas e coloca vírgula, como você pode ver ali. Agora pressionamos ESC para entrar no modo de comandos aqui do Vim. Digita 2 pontos, você vai ver que vai aparecer aqui embaixo, W para salvar as alterações e Q para fechar, beleza?
prontinho, configurado, não tem mais nada que você precisa fazer aqui. Você pode até dar um exit aqui no terminal se você quiser para se deslogar. No combo do conhecimento você aprendeu a sair do Vim também, a gente pode fechar aqui. Agora se a gente acessar aqui novamente e dar um F5, você vai ver que ele vai entrar normalmente e não vai mais reclamar do Trusted Domain. Repara que aqui está funcionando já, mas você ainda não tem certificado SSL. Porém, como isso é um pouco mais demorado, se você vir aqui em configurações, certo? Depois em visão geral, vai ter uma parte de segurança onde vai te mostrar várias dicas interessantes caso você queira tornar aqui o seu servidor um pouco mais à prova de balas. E uma delas, que é até básica, é você adicionar um certificado SSL para você ter aqui o cadeadozinho, né, na sua conexão. O Nextcloud tem exatamente essa documentação que eu vou deixar aqui na descrição, onde você pode entender como isso funciona. Eles recomendam que você utilize o certificado SSL da Mozilla, mas não necessariamente você precisa dele. Inclusive, diretamente aqui na Cloudflare, você pode criar certificados SSL se você quiser, olha só. Mas vamos aprender a fazer uma outra coisa que pode ser bastante importante. Se você vir até aqui embaixo em Sistema, você vai conseguir ter uma noção exatamente de onde está rodando, olha só. A gente está rodando num CPU Epic da AMD, muito legal. Um núcleo só, mas tá. A gente tem uma noção da carga e aqui embaixo a gente tem também o espaço, o sistema de arquivos é o ext4. Esse aqui é o tamanho de disco, ou seja, 3 GB mais ou menos dos 25 que a gente pegou foram para o sistema operacional. Depois tem a instalação do Nextcloud e nós temos ainda 20 GB livres aqui para subir arquivos do jeito que a gente quiser, ou seja, 10% aqui utilizado. No caso, esse negócio de subir arquivos basicamente funciona assim, a gente vem até aqui em arquivos, clica aqui no mais e envia um arquivo aqui para nossa nuvem, cria pastas, organiza como quiser. Porém, esses 20 GB aí não é tanto armazenamento assim e você pode acabar preenchendo eles rapidamente. Por isso, nós vamos vir aqui em aplicativos novamente. Nessa lista principal mesmo, você vai acabar encontrando aqui o External Storage Support, que está desativado. Como você pode ver, a gente pode ativar. Caso você não encontre ele, vem aqui na lupinha e coloca External Service Support, ele vai aparecer aqui para você. Inclusive tem alguns diferentes que permitem você ligar o seu Dropbox, ao seu Nextcloud, o seu OneDrive, o seu Google Drive. Super legal. No caso que a gente precisa é esse primeiro aqui, que é um plugin já curado pelo pessoal do Nextcloud. Nós vamos ativar. E precisa digitar a senha para ativar esse plugin. Legal. Tá feito. Uma vez que você tenha configurado isso, mais uma vez vindo aqui no seu usuário e indo em configurações dessa vez, vai aparecer uma nova opção aqui chamada armazenamento externo, onde a gente pode configurar discos adicionais para você armazenar os seus arquivos. Como a gente está falando aqui de um servidor em cloud, o que a gente pode fazer é aumentar o nosso armazenamento através de um Object Storage, como está aqui. Vamos aqui em Object Storage e vamos criar um bucket novo. Esse bucket aqui vai ser o meu Nextcloud. A região que a gente vai selecionar é Newark, New Jersey, para ficar lá no mesmo lugar que a gente tinha criado o nosso servidor primeiro. Vou criar esse bucket e repara que esse bucket aqui custa $5 por mês e inclui 250 GB de armazenamento e 1 TB de outbound transfer, ou seja, você pode transferir 1 TB ao longo do mês. Acima disso, você paga 2 centavos de dólares por gigabyte por mês. Ou seja, a gente vai adicionar uma boa cota de armazenamento lá do nosso servidor. Vamos dar um enable aqui. Certinho. Antes da gente continuar, vamos até aqui em configurações. E nessa seção aqui nós vamos colocar o nome da pasta. A gente pode até colocar o mesmo nome, ó, meu Nextcloud. Por exemplo, meu Nextcloud, ou você pode colocar alguma outra coisa mais descritiva, como o armazenamento externo mesmo, o que você preferir. E aqui em adicionar armazenamento, nós vamos utilizar esse aqui do tipo Amazon S3. E agora nós precisamos colocar algumas informações aqui. Para te ajudar com essas configurações, eu vou deixar uma documentação da Linode aqui na descrição do vídeo para que você possa fazer as configurações também, caso você tenha dúvidas. Aqui em cesta, ou bucket no caso, nós podemos colocar o nome do nosso bucket, que é meu Nextcloud com o hífen. O nome do host especificamente aqui é na verdade parte do nome desse servidor antes do meu Nextcloud. Então a gente vai selecionar isso aqui, vai copiar e vai colar aqui. A porta é a mesma para todos os Storage Object para a gente utilizar nesse caso, que é 443. A região que a gente precisa colocar é a região do servidor de armazenamento, que é essa aqui, ó, US East 1. A gente pode até copiar daqui mesmo direto e colar.
ativar SSL é uma boa ideia nesse caso, porque ele já tem automaticamente. E aqui a gente precisa de chaves de acesso, tanto a chave de acesso quanto a chave secreta. Mais uma vez, é uma coisa que você não deveria mostrar para qualquer um, mas como eu estou só demonstrando e eu vou apagar tudo isso aqui depois, a gente vai fazer isso. Vem aqui em Access Keys e a gente vai criar um novo par de chaves com algum label, como por exemplo meu Nextcloud, para ficar tudo em casa e tudo parecido. Nós podemos também limitar o acesso a essa chave aqui para dar acesso a todos os nossos buckets ou somente alguns. E nesse caso aqui eu vou colocar Read and Write para quem tiver essas chaves. Eu vou criar esse par de chaves agora clicando nesse botão. E aí nós temos aqui, por favor, não feche isso aqui antes de você copiar para um local seguro. No nosso caso, eu já vou copiar direto para o servidor, mas seria interessante salvar em algum outro documento também. Primeiro a gente tem a chave de acesso, que é essa aqui. Eu vou copiar e a gente vai colar aqui a chave de acesso, um Ctrl V. E a chave secreta é essa aqui de baixo. Ela vai aparecer com um monte de bolinhas aqui. E aí aqui ao lado nós adicionamos quais usuários vão ter permissões para fazer upload de arquivos para esse armazenamento externo. A gente pode selecionar por usuário ou por grupos, né? No caso eu só tenho um grupo e um usuário, que é o grupo admin e o usuário de Linux. Tanto faz qual eu adicione nesse caso. Se eu colocar admin, todos os admins vão ter acesso a isso. Se eu colocar de Linux, somente o usuário de Linux vai ter acesso a isso. Se você tiver outros usuários e outros grupos, isso é uma coisa a se considerar. Uma vez configurado exatamente dessa forma, mesmo que você tenha criado um bucket em outro servidor que não seja esse aqui, precisa ter esse endereço, a gente só clica aqui no check e aí aguarda a confirmação e está salvo. Beleza, temos um armazenamento externo. Se tudo deu certo, agora clicando aqui em arquivos, vamos ter aqui essa pastinha com essa setinha indicando armazenamento externo que está pendente, talvez ainda não esteja plenamente funcional, que se chama meu Nextcloud, como eu criei lá. E clicando aqui, beleza, a gente já pode subir arquivos, como você pode ver. E nesse caso a gente vai ter bem mais armazenamento. E agora aqui a gente tem aí 250 GB para utilizar. Na verdade eu tinha falado 100 GB, né? Eu tinha me esquecido que era tanto armazenamento. A gente tem 250 GB nesse espaço aqui em particular. E se a gente voltar nessa região aqui, nós temos mais uns 20 GB por aí para salvar as informações por em torno de $10 mais ou menos. Isso aí dá uns R$53 hoje. Voltando aqui para os buckets, só para eu te mostrar uma coisa rapidinho, se você clicar no seu servidor, você pode subir arquivos por aqui mesmo. Você pode pegar um arquivo que você tem no seu computador, tipo a minha fusão falhada do Gotenks, e aqui você pode fazer o download também se você quiser, ou deletar sua imagem, né? Se você vir aqui nas suas configurações do Nextcloud mais uma vez e acessar aqui, ó, móvel e desktop na esquerda, ele vai te dar acesso a vários links para você baixar aplicativos. Esse desktop app pode vir a calhar. No caso aqui eu estou utilizando o Linux, então eu preciso dessa versão em App Image, mas tem para Windows e Mac também, conforme você preferir. Salvar aqui dentro da minha pasta de App Images. Tá aqui o Nextcloud. Como é um App Image, deixa eu só conferir se ele está com permissões para executar. Não estava, ainda bem que eu dei uma olhada. Dou 2 cliques e ele já abriu aqui. A gente precisa conectar com o meu Nextcloud. E aqui a gente pode pôr o endereço. Como eu ainda não tenho o certificado SSL, é só HTTP que eu vou colocar, ou seria o IP, né, do nosso servidor, nextcloud.geolinux.com.br/nextcloud. E aí, próximo. Olha só, ele está pedindo autorização para entrar na minha conta. Vou clicar em entrar. Vou ter que usar aqui meu nome do usuário. Clicar em entrar e conceder esse acesso. Se eu voltar agora, olha só que maneiro. Dá uma olhada em quanto espaço eu tenho para sincronizar aqui os meus arquivos. Olha só que beleza. E aí a gente tem algumas opções. A gente pode escolher aonde que essa pasta vai ficar, que pasta vai ser essa, mas eu acho que uma pasta chamada Nextcloud se configura bem. Também tem algumas outras opções, como perguntar antes de sincronizar algumas pastas e arquivos maiores do que 500 MB. Vou clicar aqui em Connect e olha só, ele está sincronizando, na verdade, os arquivos que eu já tenho lá no meu Nextcloud. E eu mudei aqui a minha tela para mostrar para vocês que fica esse íconezinho aqui em cima, olha só, que legal. Para a gente poder ter uma noção de se coisas estão sendo sincronizadas ou não. E aqui em Settings a gente tem acesso justamente a esse Nextcloud com a configuração da nuvem que eu acabei de criar junto com vocês. Aqui no desktop os arquivos ficam dentro da pasta Nextcloud, como você pode ver, e são aqueles arquivos de template que nós temos no navegador, se a gente for observar aqui novamente, olha só. Exatamente a mesma coisa, as fotos, os vídeos, os PDFs e tudo mais, né?
Olha só. Fala a verdade, é ou não é muito bacana o que a gente acabou de fazer juntos? Existem várias formas de configurar o Nextcloud. Não dá para dizer que exista uma mais correta necessariamente, depende do que você quer fazer, tem coisas que você vai querer instalar, tem coisas que você não precisa instalar. O ponto importante é, agora você está pronto para criar sua própria nuvem pessoal, ou até mesmo ofertar esse serviço para clientes, é uma bela oportunidade de trabalho, não é não? Aproveita essa oportunidade da Linode e faz todos os testes que você quiser. Continue estudando para se tornar um expert no assunto. Links na descrição para documentação e mais informações, e eu te vejo no próximo vídeo. Falou!